Bom, galera, vamos finalizar a geometria analítica falando da equação da circunferência. Você está vendo na figura aí uma circunferência. Eu centrei a circunferência, né? Vamos supor, né, que seja o centro no ponto zero, não exatamente, mas vamos supor que seja, né? Vamos supor aqui o centro da circunferência e o raio, a distância de qualquer ponto ao centro, ó. Este é o raio da circunferência e vamos pegar um ponto P de coordenadas x e y. Podemos determinar a equação da circunferência através do Teorema de Pitágoras. Veja que Pitágoras está em tudo na matemática, né? O Teorema de Pitágoras é importantíssimo. A distância, né, entre o centro e o ponto P é o raio, e daí isto é utilizado para determinar a equação da circunferência. Vamos supor que o centro está nas coordenadas AB e o ponto P de coordenadas XY. Vamos determinar, né, a equação da circunferência através da distância entre dois pontos. A distância entre o ponto C e o ponto P é exatamente igual ao raio. Bom, vamos, a partir disso, escrever a equação da circunferência, ó. A equação da circunferência é escrita assim: a distância do centro ao ponto P é igual ao próprio raio. A distância ao quadrado, né, o Teorema de Pitágoras, é x menos xa ao quadrado mais y menos b ao quadrado. É x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a distância ao quadrado, que isto nada mais é do que o raio elevado ao quadrado. Esta é a equação de onde se origina a equação da circunferência. Tá bom? Vamos explicar detalhadamente, ó. Vamos fazer só o triângulo, né, para explicar isto. Vamos escrever aqui, ó, só o triângulo, né? Este aqui é o raio, que é a distância do centro ao ponto P. Distância do centro ao ponto P é o próprio raio. Teremos aqui um cateto e um outro cateto. Bom, aqui é um triângulo retângulo. Bom, o cateto, não é? Um dos catetos é dado pelo valor. Temos as coordenadas x e y do ponto P, as coordenadas A e B, que é o centro da circunferência. Bom, o cateto oposto ao vértice C, ele é calculado como o valor de y menos b. Isto é o cateto, né, que vai do ponto. Vamos colocar aqui um ponto, né? Vamos supor um ponto Q. É o cateto que vai do ponto Q ao ponto P. Já o outro cateto é calculado como x menos a. X menos a. É o cateto que vai de C até Q. Então, usando o Teorema de Pitágoras, né, foi essa equação que eu escrevi, ó. O raio ao quadrado é igual a y menos b ao quadrado. Aliás, primeiro por x, né, para ficar igual. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Tá bom? Esta é a equação da circunferência. Se você desenvolver, você vai ter a equação da circunferência completa. Vamos desenvolver isso aí? Bom, a equação da circunferência é x menos a, onde fica o centro, né, da circunferência, mais y menos b. A e b representam o centro da circunferência, é igual a r ao quadrado. Desenvolvendo essa equação, vai ficar produto notável, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo, mais quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo, menos r ao quadrado, ó, tem que ser igual a zero. Esta é a equação da circunferência. Normalmente ela é apresentada assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado mais r ao quadrado tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, temos aí uma equação da circunferência completa. A equação da circunferência mais simples é quando o centro está em 0, 0. Se o centro está no ponto 0 e 0, então a equação fica x ao quadrado mais y ao quadrado, né, corta o valor de a, corta o valor de b, ó, e fica apenas isso, mais r ao quadrado, igual a zero. Essa é a equação mais simples que existe, né, que é uma equação de uma circunferência. Tá certo? Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Bom, minha gente, quando o centro está em 0, 0, a equação fica dessa forma. Bom, vamos então, né, determinar
a equação de uma circunferência. Vamos lá? Exemplo. Determinar a equação da circunferência com letra A, centro em 1 e 2 e raio igual a 5. Vamos ver aí? A equação da circunferência é escrita como x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Quem é A e B? A é 1, B é 2. São as coordenadas do centro. Tá bom? 1 e 2. Resultado vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Desenvolvendo a equação, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2 vezes 2, 4y, mais quadrado do segundo, igual a 25. Reescrevendo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 1 mais 4 menos 25 tem que ser igual a, olha só, resultado, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x, menos 4y, 1 mais 4, 5, menos 25, menos 20 igual a 0, é a nossa equação. Tá aí, a equação da circunferência com centro em 1 e 2 e raio igual a 5. Tudo ok? Bom, gente, vamos a outro exemplo. Letra B, centro em menos 3 e 4 e raio igual a 6. Vamos ver como determinar a equação da circunferência. Centro em menos 3 e 4 e raio igual a 6. Vamos escrever a equação. X menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado tem que ser igual a raio ao quadrado. Primeiro passo. Segundo passo. X menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Continuando, x mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. Desenvolvendo. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos, mais no caso, quadrado do segundo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, igual a 36. Resultado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 6x, menos 8y, vai ficar mais 9, mais 16, menos 36, igual a 0. Mais 9, mais 16, soma dá mais 24, menos 36, menos 12. Então a equação é x ao quadrado, y ao quadrado, 6x, 8y, menos 12, igual a... Está aqui a nossa equação da circunferência. Bom, minha gente, em prova pode acontecer duas coisas. Dar o centro e o raio, pedir a equação, ou dar a equação, pedir o centro e o raio. Tá bom? Então vamos a esse processo. Dado a equação, pedir o centro e o raio. Tá bom? Vamos ver como é que calcula? Vamos pegar o exemplo da letra A. Vamos voltar ao exemplo da letra A. Ó. Menos 2, menos 4 e menos 20. Né? Vamos escrever essa equação. Vamos determinar o centro e o raio, dado a equação, tá bom? Vamos ver como é que faz isso? Bom, para resolver isto, basta lembrar que o termo que multiplica x, ele é obtido por menos 2a. O termo que multiplica y, ele vem de menos 2b. E o termo independente, se você olhar a demonstração da fórmula, ele é equivalente a a ao quadrado mais b ao quadrado
menos raio ao quadrado. Tá bom? De onde eu sei disto, né? Vamos lá para a equação da circunferência. Vamos voltar à equação da circunferência, onde foi demonstrado. Ó. O termo que multiplica x é menos 2a. O termo que multiplica y é menos 2b. E o termo independente é a ao quadrado mais b ao quadrado menos, não é? Menos r ao quadrado. Né? O sinal aqui era de menos, né? Menos r ao quadrado. Tá bom? Eu coloquei mais aí, né? Por favor, né? Vamos corrigir aqui, ó, era menos r ao quadrado. Tá certo? Vamos lá, vamos fazer o cálculo. Vamos ver. Bom, está aí. Vamos determinar o centro e o raio. Para determinar o centro e o raio, ó, menos 2a igual a menos 2. Logo, o valor de a é menos por menos mais. Menos 2 por menos 2, então a é 1. Já o valor de b. Quem é o valor de b? Menos 2b igual a menos 4. Logo, b igual a menos 4 por menos 2. Então, b igual a 2. Eu tenho o centro que está no ponto 1 e 2. Esse é o centro da circunferência, A e B. Agora o raio. A ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado, isso tem que ser igual a menos 20. Resultado, o valor de A eu tenho 1 ao quadrado, B 2 ao quadrado, menos raio ao quadrado é menos 20. Resultado, 1 mais 4, menos raio ao quadrado, menos 20. O raio ao quadrado é menos 20, menos raio ao quadrado, menos 20, menos 1, menos 4. Vai dar 25. Raio ao quadrado igual a 25, logo temos que o raio é, raiz de 25 é 5. Tira a raiz que encontra o raio, raio 5. Então, raio 5 e o centro em 1 e 2, tá bom? Como foi visto antes. Bom, e gente, vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar aquela equação encontrada no exemplo B anterior. 6 menos 8 menos 12. Bom, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Determinar o centro e o raio para essa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y menos 12 igual a 0. Repetindo, ó, este 6 vem de menos 2a. O 8 que multiplica y é menos 2b. E o termo independente é a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, resolvendo, menos 2a igual a 6, a igual a 6 por menos 2, mais por menos, menos, ó, menos 3. Esse é o valor de a. O valor de b, 2b igual a menos 8. Ó, b igual a menos 8 por menos 2. Menos por menos mais, ó, 4. Então, o centro está em menos 3 e 4. Este é o centro da circunferência. E o raio, vamos determinar. A ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser menos 12. A ao quadrado menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos raio ao quadrado menos 12. 9 mais 16 mais 12 será o raio ao quadrado. 9 mais 16, 24, mais 12, 36. 36 é o raio ao quadrado. O raio é a raiz de 36. O raio é a raiz de 36 e a raiz de 36 é 6. Então temos raio 6 e o centro está em menos 3 e 4. Bom, minha gente, vimos aí todo o conteúdo de geometria analítica. Foram 5 partes, não é? O conteúdo de geometria analítica. Não é? Eu desejo a vocês uma boa sorte, bons estudos. Todo esse conteúdo está na apostila da Legião, disponível para vocês para download gratuito. Tá? Resolvam as questões, façam os exercícios. Quanto mais você treinar, mais você vai ter condição de responder corretamente a prova. A prova de matemática é uma prova que a maioria dos alunos não estudam, porque já não gostam de estudar matemática, acham que é difícil, mas não é. É só uma questão de persistência. Por acaso você contrataria alguém que não tem coragem de aprender? Quem contrataria?
Imagine que você tem uma empresa e você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa a vida inteira. Será que você contrataria alguém que não tem coragem de aprender? Então, se você não tem coragem de aprender, então você demonstra que você não tem vocação para ser um servidor público, infelizmente. Tá certo? Então, eu espero que você tenha persistência, tenha coragem, eu sei que você tem garra, você tem vontade e você vai aprender, tá bom? E eu estou aqui para te ajudar. Tudo de bom, boa sorte, felicidades, até lá no governo, garantindo seus salários aí para a vida inteira e sua prosperidade na vida. Até lá, minha gente.